Olá, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de reencontro para a prece, para o cultivo de espiritualidade, para reflexões. Juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso divino amigo Jesus, rogando a Ele que nos abençoe, nos fortaleça e ampare, que tenhamos forças físicas para a nossa caminhada, entendimento, compreensão da vida, dos porquês, e que cada vez com maior ânimo, coragem, forças, consigamos avançar, compreendendo o próximo dentro do seu estágio evolutivo, na sua construção, e por nossa vez, também reconhecendo o nosso íntimo, aquilo que temos que desenvolver e as virtudes que estão sendo construídas. Muito obrigado, Senhor, seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, capítulo 23, E olhai por vós. O Espírito Emmanuel, através de Chico, traz o ensinamento de Jesus que está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Comentários do benfeitor Emmanuel. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas, e estará preparado a sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Meus amigos, o Espírito Emmanuel procura trabalhar em nós toda uma dimensão espiritual, sabedor que é, no entanto, que estamos vivos num planeta material. Me recordo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma que devemos viver como homens
do nosso tempo, mas como vivem os homens. O item O Homem no Mundo. É óbvio que não podemos fugir dos dias atuais, de muitas exigências no nosso dia a dia, no trabalho, mas exatamente em meio a tudo isso que temos a proposta de viver como espírito, conhecendo ainda a proposta do que devemos fazer, ensinada pelo próprio Jesus quando esteve aqui entre nós. Então, olha que desafiador. No mundo onde se pede e se valoriza as coisas que ficam simplesmente, sabemos usar, mas não sermos possuídos por essas coisas. Darmos o devido valor, a devida importância, mas tendo um propósito maior. Não nos apegarmos a tantas situações geradoras, inclusive de perturbação, de conflitos. Sabemos que somos apenas usufrutuários, temos apenas o usufruto de tudo quanto foi concedido, inclusive o corpo, mas que nada disso nos pertence. E dessa forma, temos o devido equilíbrio, primeiro com a máquina física, que é o nosso instrumento de manifestação na Terra, é um instrumento de manifestação do Espírito. Sabemos que todo tipo de viciação, de vicissitude, consome determinadas energias capazes até de abreviar a nossa estada na Terra, vícios que vão aniquilando o corpo, sensações, imprudências, e vamos tomando cuidado dentro daquilo que está nas nossas mãos para nos mantermos firmes aqui. Pois é muito rico o período da reencarnação. Me recordo no livro Missionários da Luz, quando André Luiz visita o departamento destinado aos projetos reencarnatórios, a formação, a formulação de um corpo físico, todos os trabalhos, os engenheiros que lá estruturam os moldes do corpo, e o benfeitor dizia ao espírito que iria reencarnar que não queria vê-lo antes de tanto tempo, e era o tempo que o corpo teria de vitalidade para se manter aqui na Terra. Ou seja, quando nós reencarnamos, nós voltamos aqui para o planeta com uma determinada quantidade de fluido vital para manter essa máquina. É como se fosse um combustível orgânico para termos uma duração do corpo, que, no entanto, diante das nossas viciações, dentro das nossas paixões, podemos consumir, antecipando o desgaste físico, antecipando a morte. Então vamos, em primeiro momento, cuidar do corpo, mas, conforme também temos esse item no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidarmos do corpo e do espírito. Sabedores que somos de que não existem doenças, existem doentes. E o corpo se desgasta também de acordo com aquilo que nutrimos, do ponto de vista espiritual, emocional. Joana de Ângeles, quando vai tratar sobre a questão do ódio, numa de suas obras, ela diz que o ódio está diretamente ligado a processos doentios da maquinaria física, gerando inúmeros distúrbios orgânicos, levando a doenças, porque o corpo acaba por somatizar tudo isso, como se fosse um molde, já que ele é plástico, é muito sensível a essas emanações. Então o ódio nutrido, o rancor, a mágoa nutrida, pode levar o corpo à queda.
Então, diretamente ligado à conservação física está o trabalho espiritual, porque não dá para se desassociar uma coisa de outra, está totalmente associado, se interpenetra as nossas reações espirituais a aquilo que atinge o nosso corpo somático, né? O corpo físico, a partir das energias do corpo espiritual. Então, será muito importante analisarmos aquilo que traz sombras para a nossa vida. E a base dessas sombras, todo aquele tormento, aquilo que ainda gera desequilíbrio, os pontos vulneráveis que temos abertos, o tormento do poder, da posse, do prestígio, do prazer. Isso vai fazendo com que nos desequilibremos de uma forma geral. Agora, dizia Chico Xavier que a ação no bem, o trabalho no bem, engrossa o fio da vida. Quanto mais nos iluminarmos pela ação benemérita, pela ação positiva, vamos ganhando fluidos, forças físicas, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, para seguirmos adiante. Então, como é importante não fugir do dever. Emmanuel deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte, para tomarmos esse cuidado, quando, em seu comentário, ele analisa aquilo que pode trazer perturbação. E como viver em paz se o nosso dever, que é uma obrigação moral que temos primeiro para conosco, não está sendo observada, não é? Como poderemos ficar em paz se aquilo que viemos fazer não estamos cumprindo? Se temos um compromisso com o filho, com o esposo, com uma esposa, com o pai, com a mãe, um compromisso no trabalho, eu não posso manter-me em equilíbrio sem ter essa consciência de fazer aquilo que precisa ser feito. Pois mais desculpas que eu ofereça, por mais desculpas que eu tente me dar, a consciência, ela registra aquilo. No fundo, nós sabemos o que era para ser feito, o que deveríamos ter feito. E Emmanuel fala o seguinte: retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever. Olha só. Deixe de lado as inquietações mesquinhas para conseguir se preparar a essa sublime transformação. Fuja ao relaxamento do dever. Dever, como falei, obrigação moral. Então, qual é a minha obrigação moral voltada para os valores? O nosso dever a cumprir diariamente com esse, com aquele, pois temos um espaço e tempo para desenvolver isso. Muitas vezes não é a vida toda. É um período de tempo, são alguns meses, alguns anos. Mas que, se virarmos as costas para isso, pode nos gerar muitos conflitos, muitas sombras. Quando cumprimos com o nosso dever, temos na consciência o quê? Fiz o que precisava ser feito. Foi difícil, mas venci. Dei conta disso. Os outros viraram as costas, mas o importante é a minha proposta comigo mesmo e com Deus. Se o outro não pôde cumprir, ele tem um compromisso dele com o alto. Não vou julgar, mas quanto a mim, já que ninguém passa na minha vida sem uma razão de ser, já que há um propósito em tudo isso, como estou? Muitas vezes é melhor ter um prejuízo material do que fugir ao dever.
E para se cumprir o dever, muitas vezes vamos ter que renunciar prazeres, alegrias físicas, momentâneas, passageiras. Seja aquela viagem, seja uma distração, seja isso, seja aquilo, mas para que o dever seja cumprido, para eu estar ao lado daquele que precisa, para viver aquele momento com esse, com aquele, mas que precisa ser vivido. E isso vai nos trazer forças espirituais. E como no momento da morte, diz Emmanuel, é o momento de termos essa presença diante de um juiz, que nesse caso é um julgamento. Basta a gente ler lá no livro Depois da Morte, Leon Denis, no item O Julgamento, vamos perceber como isso é importante, né? Darmos conta daquilo que precisamos. E com as graças de Deus, que consigamos seguir adiante, firmes, e vamos pedir agora em prece, para que o nosso mentor espiritual nos dê essa força, nos dê os olhos da atenção aos detalhes, para que consigamos o trabalho de fidelidade no bem, vencendo os traços que nos vinculam ainda às forças inferiores, para que consigamos alçar um voo maior em direção à luz. Querido Jesus, nos abençoe, proteja e fortaleça, ilumine os nossos lares, ilumine os nossos entes queridos, proteja e fortaleça os companheiros que estão enfermos, doentes, nos hospitais, nas clínicas de recuperação à droga, os irmãos em dificuldade, nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, com pensamentos de desgosto pela vida, de suicídio, aqueles que estão atormentados pela ideia do aborto, das más paixões. Guarda-nos, Senhor. Fortaleça-nos contra a sombra do desânimo e que tenhamos muita esperança em nossas vidas. Ilumine a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos. Equilibre o nosso corpo físico e espiritual. O nosso Brasil envolve sobre todos nós, sobre a nossa nação, a sua luz redentora, pacificando o nosso íntimo e fortalecendo o nosso ideal de ordem e progresso. E que os dirigentes governem para o povo com o objetivo de servir ao próximo. E assim, Senhor, caminharemos com maior cota de paz e de bênçãos. Sê conosco, obrigado por nos permitir as reflexões desta hora e seja conosco sempre, assim seja.